A Páscoa, né, a gente celebra um evento que aconteceu há mais de 2000 anos. Mas a força desse acontecimento não ficou presa no passado de jeito nenhum. A grande questão é como é que a ressurreição, aquele túmulo vazio, pode de fato transformar o nosso dia a dia hoje? É sobre isso que a gente vai conversar. Para começar, vamos pensar numa imagem bem forte do Evangelho. Aquela pedra pesada, rolando para fechar o túmulo de Jesus. Agora, trazendo essa imagem para a nossa realidade, quais são as pedras que fecham a nossa vida? Que nos prendem em uma espécie de túmulo interior? E o que seriam essas pedras? Bom, pode ser tanta coisa, né? Aquelas mágoas que a gente não consegue soltar, os medos que simplesmente nos paralisam, as desilusões que vão roubando a nossa esperança. São esses pesos, que todo mundo conhece bem, que podem nos fazer sentir como se estivéssemos presos num escuro. Mas é exatamente para esses nossos túmulos que a Páscoa aponta uma luz, uma saída. E o ponto de virada de toda a história humana começa com uma cena de vazio. Uma ausência que, por mais estranho que pareça, muda absolutamente tudo. A narrativa do Evangelho do João é pura ação, é cheia de urgência. Tenta imaginar a cena. Maria Madalena vai até o túmulo e cadê a pedra? Ela sai correndo, desesperada. Avisa Pedro e o outro discípulo, que também saem correndo. É uma sequência muito humana. Tem o choque, a confusão, a corrida para ver com os próprios olhos e, no final, algo novo começa a brotar: a fé. O discípulo viu e acreditou, mesmo sem entender direito o que tudo aquilo significava. E aqui está o pulo do gato. O túmulo vazio não fala de ausência. Pelo contrário, ele grita uma nova forma de presença. Aquele lugar que antes era o símbolo da morte, agora está aberto, liberado. Há espaço para a vida nova de Deus entrar. E essa é a grande promessa. Os nossos vazios também podem ser preenchidos por essa presença. Só que essa descoberta não para numa crença pessoal guardada no coração. Ela provoca uma mudança radical em quem a testemunha. E talvez o exemplo mais impressionante disso seja o de Simão Pedro. O que é fascinante aqui é o contraste. Pensa bem, esse é o mesmo Pedro que, poucos dias antes, por puro medo, negou conhecer Jesus 3 vezes. Mas, de repente, lá nos Atos dos Apóstolos, ele aparece de pé, cheio de coragem, proclamando para todo mundo exatamente aquilo que ele tinha negado. O que será que aconteceu aí, no meio do caminho? A resposta é uma só: o encontro com o Cristo ressuscitado. E essa coragem toda não era para ele mesmo, para se mostrar. Tinha um propósito muito claro: levar esperança. A mensagem de Pedro era simples, mas poderosíssima. A vitória de Cristo abre para todo mundo, sem exceção, a porta do perdão. A ressurreição não é uma notícia particular, é uma boa nova que precisa ser compartilhada. Ok, a gente viu a ação externa, a coragem de testemunhar. Mas a ressurreição também causa uma mudança interna profunda. É uma nova maneira de enxergar o mundo. São Paulo, escrevendo aos Colossenses, chama isso de aspirar às coisas do alto. E olha, isso não tem nada a ver com fugir dos problemas ou viver com a cabeça nas nuvens, viu? Muito pelo contrário. Significa trazer uma perspectiva divina para a nossa realidade, para o nosso trabalho, para a nossa família, para os nossos desafios. É entender que cada pequena ação do nosso dia pode ter um significado eterno, um propósito muito maior do que a gente imagina. Certo, mas como é que a gente pega tudo isso e transforma em ação concreta? Como podemos viver a Páscoa na prática, sabe? Especialmente em lugares que são muitas vezes difíceis, como o ambiente de trabalho competitivo. Podemos começar com 3 atitudes bem práticas. Primeiro, promover a justiça. É defender a verdade e a dignidade de cada um, mesmo que seja numa situação pequena. Segundo, ser um agente da paz. Escolher perdoar quando o ambiente todo empurra para a vingança. E terceiro, levantar quem está caído. É oferecer apoio real, esperança para um colega que está passando por um momento difícil, em vez de simplesmente ignorar. Isso sim é viver uma vida ressuscitada. E essa nova forma de agir, de viver, vem de uma nova identidade. São Paulo diz que a nossa vida está escondida com o Cristo em Deus. Isso dá uma segurança tremenda. Significa que o nosso valor, o nosso propósito, não depende mais do sucesso ou do fracasso do dia a dia. Está seguro em algo e em alguém muito maior. E assim, a gente termina com a pergunta que ecoa desde aquela primeira manhã de Páscoa. É uma pergunta que nos desafia a olhar para os nossos próprios túmulos, as tristezas, os medos, as desesperanças, e a parar de procurar vida onde só existe morte. A mensagem é clara e cheia de esperança. Cristo está vivo.
E é nele que a gente encontra força para remover as nossas pedras e finalmente começar a viver de verdade.